Olá pessoal, tudo bem? Mais um Vert Talk para vocês, sempre trazendo conteúdos muito relacionados à parte tributária, contabilidade, reforma tributária que vai englobar tudo. E hoje a gente trouxe um assunto que vários usuários têm dúvidas de vendas, né? Acho que o pessoal hoje em dia a principal dúvida é: ok, eu sou muito bom tecnicamente, mas como é que eu vendo isso? Como é que eu falo com meus clientes? O que eu devo falar com meus clientes? Então, a gente trouxe um convidado de peso hoje para falar um pouco, mas antes até de apresentá-lo, né, e passar a palavra para ele, gostaria de dar alguns recados. Importante para você que está nos escutando, que não conhece a Verot, conheça nossas soluções, conheça nossas plataformas, que hoje a gente está atendendo um leque de soluções aí para os escritórios, e principalmente para aquele que já é usuário, lembre-se, toda primeira quarta-feira do mês temos o Verot Next, que conta com as atualizações que a plataforma sofreu, né, as melhorias e principalmente novas ferramentas. A gente vem trazendo sempre novas ferramentas para os nossos usuários, tá? Hoje ao meu lado está a Marcela. Como é um assunto comercial, não tinha como faltar. E agora vou passar a palavra agora para o nosso convidado. O Leonardo, vai ser difícil de não chamar de Léo aqui no podcast. Mas pode chamar de Léo. Pode chamar? Não, todo mundo me chama de Léo. Cliente, todo mundo. Então, vamos embora. Então, Léo, né, muito obrigado pelo tempo, pela sua disponibilidade. Eu sei que a agenda é mega corrida hoje. Agradeço de verdade por você estar aqui. E aí, acho que a primeira pergunta que a gente sempre faz para o convidado é: fala um pouco, quem é o Léo? Legal. Primeiro, Felipe, Marcelo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui representando o Finoc Ustra hoje, né? Usamos a plataforma Verot, assim, sensacional de fato, ajuda muito nas nossas soluções lá do dia a dia. E aí me apresentando um pouco, né? Eu coordeno a área de negócios lá do escritório hoje. O escritório é um escritório grande, né? Ele tem mais de 300 pessoas, é um escritório full service aí, então de fato a gente atende todas as áreas do direito e todas as soluções jurídicas possíveis que a gente pode criar e, né, desenvolver, a gente atende os nossos clientes. Sou advogado, mas também tenho formação em administração de empresas. Já trabalhei numa área de negócios da Anshan, que é a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, e lá foi onde eu aprendi grande parte do desenvolvimento comportamental dessa área de vendas, né? Dessa área de negócios e principalmente a gente olhar o cliente. E aí, venda, a gente brinca lá, é todo dia, né? Sim. Então a gente precisa todo dia olhar para o cliente, olhar as soluções que a gente tem e principalmente como é que a gente consegue encaixar nossas melhores soluções para um ponto principal, assim, é o sucesso do nosso cliente. Né? Eu acho que a venda, sem a gente pensar no sucesso do nosso cliente, não faz muito sentido. Então é o que a gente olha muito todo dia e conversa muito com os clientes sobre como as nossas soluções podem gerar esse sucesso lá no cliente, né? No negócio do cliente, de fato. Sim. Legal. E a gente percebe, né, que eu também sou da área comercial aqui na Verot, né? A gente acaba tendo bastante contato aí por conta da ferramenta e também pelo meio que nós estamos, né? E realmente, assim, quando eu sempre falo que quando eu caí na área tributária, eu caí meio de paraquedas, porque sempre trabalhei com vendas, mas a venda na área tributária é um negócio extremamente dinâmico, né? Sim. Porque, de repente, quando eu estou começando a pegar uma coisa por não ser tributarista, muda totalmente, e aí a gente tem que recalcular a rota, então tem que estar sempre preparado para poder passar essa segurança, né? Passar de que a pessoa ela encontrou alguém que vai ser um porto seguro dela ali, que vai trazer a solução que realmente faça sentido e agregue, né? Exato. Então é um desafio diário, assim, não dá para ficar confortável nunca, né? E no Brasil ainda, que é um país extremamente regulado, surgem, né, regulamentações do dia para noite, a gente precisa estar atento. Não é fácil, de fato não é fácil. Mas é muito gratificante, assim, né? E os retornos, os ganhos são excelentes. Né? Você consegue, é palpável, né? Você consegue olhar e ver, né? Os resultados, sem dúvida. Exato. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como ser o frente comercial de um escritório full service, né? Eu imagino que deve ser virada de chave. Uma hora está falando de tributário, uma hora está falando de previdenciário, uma hora está falando de societário, uma hora está falando de, sei lá, criminal. Nem sei se chega a falar disso. Como é que é essa dinâmica? E considerando que a gente tem de fato todas essas áreas, acontece isso. Em muitos momentos a gente começa a falar de um tributário, surge assunto trabalhista, surge um assunto societário, um assunto penal e que a gente precisa ter esse arcabouço ali de soluções mesmo para a gente falar com o cliente. Mas até, Marcela, trazendo um ponto, assim, o que a gente foi aprendendo, né, esse constante aprendizado
mostra que, de fato, as soluções técnicas, elas vão mudar, né? Então, assim, a Verity está desenvolvendo várias novas soluções, né? Olhando o cliente no final. E, de fato, isso vai acontecer. Mas o grande ponto que vai fazer a diferença, assim, e o que o cliente vai sentir a confiança na gente, é quando o cliente entende que, de fato, a gente trabalha para o cliente, né? E que a gente vai entregar um trabalho para o cliente. Então, muitas vezes, Felipe, respondendo essa pergunta que você trouxe, eu sou questionado de diversos assuntos. Também não tenho uma especialidade técnica em nenhum deles, mas sou questionado de diversos assuntos. E nem sempre eu vou ter a resposta, né, técnica para o momento que o cliente quer. Só que o que a gente tenta passar sempre é que eu estou lá para ajudar o cliente. Talvez eu não tenha a resposta, mas eu sei quem tem. Eu sei uma ferramenta que pode proporcionar essa resposta para ele. E a hora que o cliente sente essa intenção genuína de, pô, de fato, o Léo, o Felipe, a Marcela vão me ajudar a resolver meu problema, pode ser que mude a interpretação jurídica no dia seguinte, pode ser que surja uma nova ferramenta, o cliente vai ter essa relação de confiança com a gente. Legal. Então, assim que a gente consegue ir administrando esses diversos assuntos e o cliente entende e fala, bom, eles estão aqui do meu lado, eles estão aqui buscando resolver o problema. Talvez não seja naquele exato momento, mas eu entendo que o Léo vai resolver meu problema junto com o time dele, junto com as áreas de apoio técnico. Então, esse é um dos grandes fatores assim, que a gente entende que faz a diferença. Mas, sem dúvida, a dinâmica ela é extremamente Mas eu acho que o mais importante, né, Léo, assim, principalmente agora que acredito que a gente vai entrar um pouquinho na parte de reforma tributária, né, sobre essas mudanças que sofreram na área comercial também. Muito. Mas, assim, é uma coisa que eu bato bastante com o meu time sobre a transparência. A gente não precisa saber de tudo, não realmente. Precisa de tudo. Principalmente agora, falando então um pouco da reforma tributária, todo mundo sabe que é novidade para todo mundo, entendeu? Então, assim, você responder um negócio sem ter certeza, você querer dominar tudo, você querer ser extremamente técnico, extremamente comercial, são coisas que são difíceis, né? São difíceis. Então, assim, a gente precisa assumir uma realidade de justamente ter essa consciência e essa humildade de saber, eu posso recorrer a terceiros, né? Alguém que pode me dar essa resposta, mas passar essa transparência de, essa parte eu não sei te passar exatamente, que não é a minha área ou é algo ainda novo para mim, mas eu vou buscar essa resposta em breve, eu já trago. Então, a pessoa já se sente mais segura com isso, né? Assim, de ver que não está sendo enganada, porque eu acho que as pessoas estão um pouco carentes disso ultimamente, né? Então, e falando da reforma, né? A reforma, assim, tem muita informação, apesar de ser um assunto novo, né? Já faz um ano, pelo menos, que a gente vem discutindo esse assunto, mas tem muita informação no mercado. Informação boa, informação ruim, os executivos da área de tributária, área fiscal, né? Enfim, os executivos de maneira geral estão sendo bombardeados de informação por tudo quanto é lado, palestra e tal. E eles começam a pegar nas boas informações, né? A Verity tem uma solução fantástica lá de reforma que, assim, e que ainda assim vão sofrer mudanças, né? Porque o projeto de reforma vai mudar. Né? Então, na hora que a gente começa a olhar esse projeto de reforma, assim, nesse momento atual que a gente está, é natural, a gente vai precisar ter transparência, a gente não vai ter todas as respostas, né? Mas aí que volta a essência de novo, assim, se o meu cliente entender que eu tô lá junto com ele, buscando as melhores soluções, né, com ótimas ferramentas tecnológicas, tudo bem mudar amanhã e se é necessário passar por ajustes, né? O cliente, ele compreende esse ponto e ele vai olhar e falar, não, o pessoal lá está buscando o melhor resultado para mim. Claro que é bom para eles também, mas para mim, como cliente, eles também estão olhando o resultado aqui dentro, né? Que é o que a gente chama do Customer Success, que é o sucesso do cliente, né? E ele começa a te enxergar, né, Léo? Eu imagino que hoje ele começa a te enxergar com outros olhos. Ele não é mais ele não vai enxergar, poxa, o Léo, o vendedor, tá aqui me empurrar alguma coisa. Ele vai ser aquele cara que, tipo assim, cara, eu vou dar um passo hoje. Eu vou ligar pro Léo para ver o que ele acha, o que ele tem de opinião. Ele começa a te ver como uma estratégia. Ele começa a te ver com outro... Ele não te olha como vendedor. E eu acho que esse é o segredo da coisa, né? Até perguntar se você tem um segredo do milhão aí escondido. Mas eu vejo que esse, né, ele ter esse olhar para você, né? Ele te enxergar como uma pessoa, uma peça-chave, uma bússola, alguém que ele pode ser guiado por você, né? Ah, sem dúvida. Segredo do milhão gostaria de ter. Mas se alguém descobrir um dia, né, passa pra gente aqui que a gente não tem. Mas assim, tem alguns pontos, né? É muita interação com o cliente, assim, né? E interação, eu gosto muito de falar, interação genuína com o cliente, sabe? Perguntar como tá o negócio dele, a gente entender do negócio do cliente. Porque muitas vezes as boas soluções que a gente tem lá dentro do escritório
pode ser excelente, pode ser uma excelente solução. Mas será que essa excelente solução é para aquilo que o cliente precisa de fato? Exato. Às vezes não. Né? E como é que eu modelo essas minhas soluções para o que o cliente precisa de fato? Porque daí sim o cliente vai começar a olhar o valor do negócio. Ele vai sair um pouco do preço, vai olhar o valor agregado que a gente vai gerar naquilo, né? Então, esse é um dos pontos que vale a pena a gente refletir, né? Conversar lá com os clientes, para ter isso mais próximo mesmo com o cliente, né? Uma coisa que a gente fala muito, né, assim, conversando com os escritórios também, é que a Verity, quando ela foi desenvolvida, eu sempre mencionei isso, que ela tem os 3 pilares aí, que os 3 sócios são pessoas que entendem, por exemplo, da área tributária, que foi a primeira ferramenta que a Verity desenvolveu, né, Sim. de recuperação de créditos. E isso é muito bom, porque quando a gente fala com alguém, né, e que essa pessoa também é tributarista e nós passamos essa informação de que quem desenvolveu a ferramenta é uma pessoa que também entende, já está no lugar daquela pessoa em algum momento, entende um pouco das dores, sentiu a dor, né? Já cria uma empatia, assim, né? De, bom, legal, não estou falando com um sonhador que viu só uma oportunidade de ganhar dinheiro e desenvolver uma tecnologia, é alguém que entende, sofre também e desenvolve uma solução, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Mas eu percebo que a Verity, ela mudou muito, e aí eu acredito que eu estou quase que há mais tempo, só não mais que os sócios lá na empresa, assim, mas quando a gente começou a ouvir mais o cliente, ouvir mais essa dor, entender mais a rotina dele, para começar a trazer essas coisas para dentro da solução, né, e levar para dentro da casa do nosso cliente também, né? Sim. E se tratando de uma ferramenta, é legal porque quando a gente ouve um cliente, tem às vezes os clientes que falam mais, tem outros que não falam nada, né? Aqueles que falam muito, seja um elogio ou uma crítica, é um presente, né? Então a gente fica ouvindo aquilo e criando soluções em cima daquilo. Mas daí quando a gente traz aquela solução de um cliente que é aquele que é mais ativo, que passa, que colabora, que questiona, que vem e conversa, por ser, no nosso caso, uma ferramenta em nuvem, acaba beneficiando todas as pessoas que utilizam a mesma ferramenta, porque aquilo foi uma melhoria para um que serviu para todos. E para vocês também, né? Porque essa experiência assim, de conversar com um cliente que, de repente, abriu uma visão para algo, numa próxima venda, numa nova prospecção e tudo mais, também vocês vão com uma outra segurança, com uma outra bagagem, né? Sim, exato. Porque eu vi o cliente, a gente fala lá, né? Não é porque o cliente não falou que ele não está pensando. Exato. Então, assim, que bom que ele fale pra gente o que ele está pensando, né? Sim. Senão, às vezes, está na cabeça dele, ele pode simplesmente não contratar mais e a gente não saber o que aconteceu. Exatamente. Né? Então, assim, os feedbacks, né, às vezes, de melhorias, são os mais ricos. A consultoria gratuita. Exato. Né? Então, assim, essa consultoria gratuita tem um valor absurdo, né? Marcela, você comentou uma coisa legal, né, de tecnologia. E, de fato, assim, a transformação digital que o mundo está passando hoje, né, não dá para a gente não estar, né, dentro dessas inovações tecnológicas. A Verity é uma empresa super tecnológica, desenvolvendo coisas novas, sempre olhando como trazer inovação ainda dentro dos próprios softwares, né? É uma ferramenta, assim, muito boa para os escritórios hoje em dia, que buscam ter essa alavancagem de novas soluções. Sim. Né? Porque as empresas, eles demandam essas coisas, né? E muitas vezes os executivos das empresas, os sócios das empresas, eles já estão conectados com essas soluções. Então, às vezes, aqueles trabalhos de créditos que eram antigamente feitos de forma manual, hoje em dia não tem mais, não faz mais sentido, né? A gente fazer isso de uma forma manual, sendo que a gente tem ferramentas excelentes que dá para otimizar, ganhar tempo e maior confiabilidade, né? Com certeza. Exato. Então, assim, ter soluções inovadoras fazem aumentar o valor agregado Com certeza. né? Então, quando a gente fala com o cliente, então, assim, vamos conhecer um novo cliente, a gente trazer que a gente não faz simplesmente só um trabalho né, de apuração de créditos. Sim. Não, na verdade, a gente está vendendo uma solução tecnológica que vai gerar sucesso no cliente, que vai trazer ganho econômico para ele, e com uma confiabilidade maior. Sim. Né? Então acaba mudando um pouco o aspecto, né? Sim. Ele não começa a te ver só com um escritório jurídico que ele vai falar assim, vou chamar o Léo quando eu quiser processar alguém. Não, ele vai me ver como um parceiro de negócio que vai gerar valor para o negócio dele, né? Exato. Seja recuperando crédito, seja resolvendo problemas, né, jurídicos. Sim. E até, Léo, aí eu quis escutar a sua opinião, o que você vê. Hoje, nós da Verity na linha de frente, às vezes tem muitos escritórios jurídicos, contábeis, de forma geral, eles têm muita dificuldade na prospecção. Tá. Muita dificuldade na prospecção. Eles falam assim, poxa, o que
que vocês sugerem, o que vocês indicam? Na sua visão hoje, como que é essa prospecção no mundo jurídico? O que você dá de dica? Como é que você vê essa parte? Eu acho que tem uns pontos, uns elementos, assim. Falei, não tem o segredo do milhão, mas tem alguns elementos que a gente consegue olhar, né? Então, acho que a primeira é olhar e entender o perfil do meu interlocutor. Legal. Né? Com quem que eu estou falando? Então, assim, eu estou falando com uma empresa um pouco menor, estou falando com uma grande multinacional, eu estou falando com uma empresa familiar, né? Estou falando com um executivo de uma empresa familiar. Então, entender quem é meu interlocutor e entender o negócio do meu cliente, né? Antes mesmo de eu querer vender as minhas soluções. Muitas vezes dá vontade de a gente já falar das nossas soluções sem perguntar, mas na verdade não encaixa, né? Senão cai naquilo que a gente falou. Às vezes uma excelente solução não vai ser vista como excelente, né, por quem vai contratar. Então, acho que tem esse ponto da gente entender muito bem o interlocutor para que a gente consiga adequar o nosso pitching, né, na aderência do que o meu interlocutor gostaria. Né? Conhecer a empresa também. Eu vou conseguir gerar um valor diferente, né, para o cliente a partir do momento que eu conheço a empresa dele, eu entendo da operação dele. Então, quando a gente fala tributário, cada operação ela tem sua especificidade e a gente precisa conhecer essa especificidade, né? O terceiro ponto, a gente conectar as inovações hoje em dia também são fundamentais. Eu acho que assim, os trabalhos mais que antigamente eram feitos de forma manual, hoje se a gente não conectar uma solução mais inovadora, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Então, assim, a concorrência vai fazer, as pessoas vão fazer, então a gente precisa estar conectado nessas mudanças. Um quarto ponto que também é fundamental é a cadência, né? Então, assim, quando a gente está ofertando alguma coisa no mercado, né, trabalhando ali para abrir um novo mercado, é mais comum que no primeiro momento as pessoas, né, não conhecem ainda, demora um pouco mais. Então, assim, o ciclo de venda ele acaba sendo mais demorado. Então, assim, a gente tem uma cadência de novos negócios sendo abertos, né, e de prospecções sendo feitas, ela vai garantir que a gente tenha um funil de um pipeline mais cheio e que a gente consiga ir trabalhando as conversões olhando o ciclo de vida do cliente. Né? Porque muitas vezes a gente vai vender uma solução, né, jurídica, né, demanda uma confiança. Então, assim, não é um produto longe de ser, na verdade, um produto que o cliente contrata facilmente. Ele precisa criar uma confiança na gente, ele precisa criar uma confiança no produto, no que eu estou vendendo, mas, principalmente, ele precisa ver valor agregado naquela solução que a gente está vendendo, e o valor não é para o escritório, o valor é para ele. Né? Então, e isso podemos aplicar para a Verity também. Né? Quando a gente vai vender uma ferramenta de inovação tecnológica, um sistema, o interlocutor, né, o que vai contratar, ele vai ter toda uma dinâmica de cultura, de precisar aprender a mexer no sistema. Ele vai encontrar algumas resistências no time interno dele, que às vezes não quer mexer no sistema. Muito. Né? Mas se a gente começar a olhar o valor agregado que isso vai gerar lá na ponta final para o cliente, os ganhos vão ser muito bons. Exato. Né? Então, acho que tem esses elementos, assim. E sempre lembrando, né? Quando a gente fala de novos negócios, é todo dia. Né? Então, e geralmente é mais não do que sim no primeiro momento, e a gente não pode desanimar com isso, né? Não pode. A gente tem que criar meios para criar relacionamentos, né? E aí uma hora as coisas fluem, né? Mas ela tem que ter uma cadência estruturada, acho que senão... Exato. Tem que ter uma cadência. E principalmente depois, né, no caso de vocês como escritório, assim, com venda de serviço, é um negócio que você precisa estar ali do lado, né? A gente Precisa ainda como estar do lado. tecnologia precisa no sentido de ouvir e melhorar o que a gente tem. Sim. Né? Mas é mais nesse sentido, assim. Agora, a venda de serviço, ela não acaba, não tem fim. Não tem fim. Você vê, hoje em dia, tem coisas que, assim, a venda de produto, por exemplo, dependendo do produto, ela é facilmente substituída pela internet, né? O que tinha um ponto físico antigamente, hoje em dia, o ponto físico já não dá mais aquele volume que tinha antes, porque hoje no Mercado Livre você compra uma coisa e chega no mesmo dia. Sim, né? não. Agora o serviço, assim, né, não tem fim. Então, se você não ficar do lado, se ele não lembrar que você atende em todos os braços ali, né, que você não é... Porque às vezes, se a pessoa não entende quem você é e qual é a sua proposta, às vezes você tem a solução que ela precisa, mas ela não sabe, ela vai buscar uma outra pessoa, coloca outra pessoa dentro de casa para fazer algo que vocês também poderiam agregar, né? Exato. Então, a gente tem que estar muito atento, assim. E dessa parte da reforma, Léo, eu queria ouvir um pouquinho também de vocês como que tá, assim, porque da nossa parte aqui, o formato de vendas mudou completamente conversando com escritórios, assim, sabe? Sempre passo isso para eles que
antes, quando a gente falava só de recuperação de créditos, até dava para entrar uma pessoa que não entendia tanto assim da rotina, porque são os créditos ali, você demonstra a ferramenta, você fala um pouco do que o sistema tem, e aí, obviamente, se aprofunda, cai naquilo que a gente falou, busca quem entende, traz para a reunião, marca uma segunda rodada e conseguia. Agora, com a reforma, a gente percebe que as pessoas elas estão um pouco apavoradas, né? Sim. Então, a grande maioria, para não falar todos, quando vem buscar uma solução de tecnologia, porque já tem um bom sinal, já entenderam que a tecnologia é um aliado nesse momento, né? Sim, mais do que nunca. Mas aí, quando ela vem falar com a gente e vem perguntar, cai muito mais no técnico. É questão assim, de querer entender a metodologia da ferramenta, qual é o nosso entendimento em relação à reforma do que tem até agora, do que já foi falado. Como que a gente se enxerga no futuro? Assim, é engraçado, porque a venda passou... A gente recebe mais perguntas do que nós, né, fazemos perguntas assim. Como vocês se veem no futuro? O que vocês vão fazer? Mas mudou completamente. Mas sabe que é extremamente compreensível essas perguntas, né? Totalmente. Porque, assim, pensa que o liability do executivo que vai tomar a decisão, ou do escritório que vai contratar, né? Enfim, que ele vai ter que movimentar a cultura, ele vai ter a curva de aprender o sistema. Sim. Se ele não tiver a certeza de que o sistema tá aderente à reforma tributária atual, ele vai contratar uma coisa que ele vai demorar, às vezes, 3, 4, 5 meses na implantação. Perdendo tempo. E aí vai ver e falar, putz, não era bem isso. E hoje em dia a gente sabe, assim, esse boom de tecnologias que apareceram, tiveram muitas soluções que são muito boas, mas tem muitas soluções que não é o ideal, assim, que a gente investe um tempo, né, e tem uma curva de aprendizado. Então, essas perguntas faz sentido, assim, eles começarem a fazer, né, e querer entender, pô, se estão aderentes, estão tecnicamente, estão por dentro da reforma que está adequado ao sistema que eu posso usar e confiar. Daí o índice de confiança aumenta muito, né? Muito. Mas reforma pra gente lá também, assim, tá sendo um ano... a gente está sendo muito procurado pelos clientes, os clientes estão questionando muito as informações de reforma. É que a gente teve uma estratégia que ano passado, né, quando estavam os rumores de reforma, a gente acabou se posicionando muito bem e sendo um grande fomentador de conteúdo jurídico, né, acerca da reforma. Então, muitos dos nossos clientes já ouviam a gente falar sobre reforma, trazer pontos, trazer aspectos, trazer atualizações, e a gente estava muito perto dos clientes. Né? Então, esse ano, na hora que virou a chave de fato, no começo do ano foi aquela correria, todo mundo falou, vamos se adequar. Daí deu uma caída um pouco, a gente percebeu que aí agora voltou total e até o final do ano vai continuar com força total, porque senão ano que vem o pessoal já não emite mais nota. Né? Tô vendo que esse dezembro vai ser movimentado. Vai ser dezembro é um mês mais tranquilo, mas Mas é muito legal essa curva, porque a gente também sente aqui na parte de vendas isso. É que assim, né, existe agora aquela corrida da reforma em paralelo da recuperação de crédito. O pessoal conseguir recuperar todo aquele dinheiro que está em caixa para não virar depois aqueles módulos que a reforma está dando para a recuperação. E a gente percebe que no início do ano, os escritórios estavam meio tímidos com o tema. É igual vocês já tinham... de advocacia. Né? Vocês já tinham preparado o terreno, já tinham carpido, já estava limpinho o terreno, agora era só construir a casa. Teve escritório que chegou agora no começo do ano e falou assim, deixa o terreno lá parado, vamos ver o que dá. Quando os clientes começaram a questionar, falou assim, eita, vamos correr agora que a gente tem que carpir, começar a construir, constrói qualquer casa e vamos embora. Então você percebe que agora está essa curva que quando a gente vai para a reunião comercial, igual a Marcela bem disse, ele está contando com você, ele não está vendo você mais como um software, uma solução. Não. Ele está vendo você como um parceiro. Né? Ele quer falar com alguém. Ele quer falar com alguém e saber quem é você para ver se você entende o que você está falando. Sim, porque os questionamentos estão vindo, né? Estão vindo. Exato. E muitas vezes ele quer exatamente o que a Marcela falou, ele quer ver só a visão. E essa visão, imagina, né? A gente tem o Finoc Ustra, que é um escritório mega estruturado, só que na Verity a gente tem tanto os clientes que são do tamanho de vocês, né? Que tem a estrutura de vocês, são muito bem organizados, muitas vezes a gente vai fazer uma reunião, né? Uma reunião super estratégica, a gente está indo para esse caminho, o que vocês conseguem nos ajudar? E a gente consegue imparar. E a gente tem aquele escritório que às vezes a gente tem que moldar. Sim. A gente tem que falar para ele, falar assim, pegar ele na mão e falar assim, cara, segue esse caminho, porque se você não seguir, ou você vai ser absorvido no mercado,
ou você vai se absorver no mercado. Eles estão buscando um modelo de negócio, assim, para se apoiar, né? Muitas vezes, assim. E a gente percebe também esse movimento diferente em relação a pessoas que, por exemplo, nunca atuaram na área de recuperação de crédito tributário, mas agora como profissional, como contador, como advogado, para não perder negócio, para não ficar para trás, para qualquer outra coisa, está correndo atrás de curso. A gente, inclusive, nós, né, apoiamos muito essa questão educacional também, temos parceria justamente porque a gente sabe que o conhecimento é o que vai guiar tudo, né, Léo? Não é a tecnologia, ela vai acelerar o processo de resposta para o seu cliente, mas quem vai ter que traduzir né, o que a tecnologia vai trazer de apontamento é o profissional que atua nessa área, que vai ter que falar, ó, agora baseado nisso aqui, tá vendo? Esses são os dados, esses são os fatos. Agora deixa eu explicar como que a gente pode agir, né? Então... a tecnologia vai ser assim, eu ia falar uma ferramenta, mas vai ser uma excelente ferramenta, né, como meio, mas numa reunião final de apresentação de números, e aí o conhecimento vai fazer toda a diferença, né, até para embasar todos os números que foram apresentados, né, e dar confiança para o cliente que aqueles números são sólidos. Sim, né? Exato. Então você falou um pouco de transparência também, assim, vender ilusão não faz sentido, isso não tem razão para isso, então isso é super importante. Mas você sabe que hoje em dia eu fico pensando assim, é até mais fácil, né, para os escritórios, para as pessoas que estão querendo cada vez mais trabalhar com créditos, porque antigamente era manual, o que a gente falou. Hoje em dia tem a ferramenta, então assim, a ferramenta vai te ajudar muito, né? Mas muito assim, a você fazer os levantamentos. Claro que o conhecimento vai fazer diferença, mas hoje em dia tem as ferramentas. Tem. Sim. Né? Vamos usá-las a nosso favor. Gasta energia com conhecimento, né? Exato. E como é que você vê agora, até puxando esse assunto de conhecimento, claro, na nossa área, acho que em todas as áreas do escritório, né? Você tem que se manter atualizado, você tem que estar presente em todos em eventos. Como é que você vê esse network na área jurídica? Como é que você tem essa visão dessa atualização? Atualização que eu falo pode ser de cursos ou pode ser de eventos, né? Eu vejo que vocês estão muito presentes também em eventos, grandes eventos. Sim, vocês promovem, organizando eventos. Muitos deles eu inclusive já fui, que são eventos abertos para o público, né? Para quem, não só para clientes, mas para quem se sentir à vontade. Como é que vocês veem essa, vamos dizer assim, esse network, né? Acho que é a palavra certa, né? Eu acho que assim, os eventos eles têm dupla linha ali, né? Então, assim, para conteúdo é fantástico, na verdade. Se a gente olhar o que o mercado está fazendo, as soluções que o mercado tem trazido, porque uma das piores coisas que pode acontecer é a gente cair no nosso zona de conforto, né? E a gente achar que hoje está tudo bem e a gente sentar na nossa zona de conforto, que amanhã não pode ser que não esteja. E acho que com essas transformações digitais, o mundo cada vez mais rápido vai trazer isso à tona, né? Então, assim, a gente olhar o que o mercado tem feito, que as empresas estão falando, olhar as questões técnicas também, né? Então, de olhar os eventos de conteúdo jurídico técnico para trazer as inovações, estar atento, isso é fundamental para o ganho e para aquilo que a gente falou, né? A confiança do nosso cliente naquilo que a gente está ofertando de solução para ele. Né? Ele fala, bom, confiei, o pessoal ele tem um domínio técnico do assunto e sinto uma confiança lá, né, para contratá-los. Então, acho que não dá para não participar. A gente não pode ficar só dentro do nosso negócio, olhando só as nossas soluções, porque o mercado se movimenta. Sim. Então, a gente estar nos eventos assim, é mais que necessário, né? E fora o networking, né? A gente ali faz um networking, conhece novas empresas, conhece outros escritórios que a gente conhece, convive muito bem, né? Com os nossos concorrentes, a gente tem vários concorrentes super amigos. Isso é super importante. E que a gente convive muito bem, troca informação, conversa. Então, assim, fora que isso é um ganho grande, né? Exato. Esse compartilhamento é muito importante, né? Muito. O sol nasce para todos, né? Exato. E se parar para considerar ainda o estado de São Paulo que a gente está inserido, é um estado muito rico. Escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, grandes multinacionais, empresas familiares. Nossa, tem uma vasta, né, dimensão de empresas, assim, que todo dia lá no escritório todo dia a gente fala de uma empresa nova.
sabe? Então, pô, é ótimo, né? A gente está inserido num estado economicamente ativo e forte. Sim. E hoje em dia vocês estão presentes aqui em Campinas e região mais forte, né? Mas vocês, quando vocês vão nessa busca, falando de prospecção de novos clientes, né? Vocês às vezes focam em determinados nichos ou em determinadas regiões ou não? Estou perguntando isso porque é uma pergunta muito que às vezes perguntam para a gente, né? Sim, a gente olha alguns nichos, né, específicos, são clientes que a gente hoje já consegue identificar que existem potenciais, né? Mas a gente fala assim, todo cliente é cliente, né? Às vezes é uma demanda pequena, às vezes é uma demanda muito grande. Na verdade, o que está em um dos nossos valores lá é que a gente vai gerar um resultado para o cliente. Né? O que a gente busca é o resultado para o cliente. Então pode ser uma demanda pequena, né? Mas se ele estiver com a gente vai dar o nosso melhor ali para, de fato, entregar o resultado para o cliente. Um grande, a mesma filosofia de escritório, né? Vamos trabalhar para, de fato, superar a expectativa do cliente. A gente até fala brincando assim, né? Nem é brincando, na verdade é nosso valor, né? Trabalhamos para superar as expectativas dos nossos clientes. Se um cliente volta para a gente e fala, ó, Léo, o trabalho foi bom, cara, a gente ainda não chegou lá. Sabe? Isso tem um ponto ali para a gente, sabe, aprofundar e falar, a gente quer que o cliente volte e falar, não esperava que vocês fossem entregar um trabalho assim. Seja de atendimento, de proximidade, de qualidade técnica, de agilidade, disponibilidade, sabe? Isso que é gratificante, assim. Temos paixão pelo que fazemos, é quando a gente consegue, sabe, entregar esse resultado. Você dorme muito bem à noite, na hora que você consegue fazer isso. E isso vem de dentro para fora, né, Léo? Porque não adianta nada, assim, uma pessoa da equipe, a gente estava até em outro episódio conversando também com, aí era um sócio de um grande escritório de contabilidade que participou aqui com a gente estava falando isso, que isso vem de dentro para fora. Isso daí tem que ser uma cultura da liderança que vai passando, né, para chegar para os estagiários, porque ter, assim, todo o time integrado, com esse mesmo tipo de pensamento, com essa mesma vontade de entrega, né, é o que faz a diferença, porque não adianta nada você estar ali, por exemplo, na ponta do comercial e aí tem outros setores que já não tem mais esse mesmo pensamento, não tem mais essa vontade de entregar e não ver o cliente como centro do negócio, né? Então, uma hora o negócio falha, assim. Sim. Então, tudo precisa estar funcionando muito bem para que a entrega seja perfeita, né? Porque esse exemplo que você deu de falar, por exemplo, foi bom, é tão ruim quando alguém faz um elogio para você e fala assim, Léo, você é tão bonzinho. Bonzinho não é um bom elogio, né? Tipo assim, entendeu? Então, bonzinho não é legal, não é ruim, mas também não é, né? Mas assim, a gente percebe que as pessoas, elas precisam estar muito bem, comprar mesmo a ideia do negócio, vestir mesmo a camisa do time, e isso o cliente sente, né? É isso que eu ia falar. Porque qualquer pessoa que ele bater, ele vai sentir a mesma energia, assim, né? Bom, o cliente sente. Quando a gente vai falar de soluções, né? Seja a solução que for, uma solução tecnológica, o cliente sente a vibração do negócio. A vibração do negócio, o quanto você mesmo confia naquele trabalho que você está falando. Exato. Então e é gratificante também, né? Que nem você mencionou, poxa, a gente atende o grande com altas demandas como o pequeno com poucas, da mesma forma. E deve ser gratificante porque o pequeno hoje tem pequenas demandas, só que você vê, eu acredito, né, que ele vai tendo uma curva dentro lá. E você vê ele tanto crescendo o negócio, quanto pegando mais confiança, até que ele chega num ponto que ele já está quase... Ou ele já chegou lá no grande, né? Eu acho que é muito gratificante você ver essa curva, né? E vários clientes, assim, os clientes lá são muito antigos no escritório, né? Tem clientes... E os clientes cresceram com o escritório junto. Isso é demais, né? O cliente cresceu, o escritório foi crescendo junto. Que legal. Então tem essa jornada lá, sim. Né? E a gente acaba tendo uma jornada assim, porque a gente tem 3 pacotes, né? Tem o pacote inicial, né, nosso, depois tem um pacote que a gente chama de premium, que é o pacote mais de prospecção, e o pacote master, que é o detalhado. E às vezes... A gente vê o degrau, o pessoal subindo, né? A escadinha, assim, é fácil de enxergar, fácil né? de enxergar. A pessoa chegou lá para falar com a gente, era ela e um sócio. Daí ela mudou de pacote, ela foi para um pacote intermediário porque entrou alguém para trabalhar na equipe. De repente ela está no pacote no mais completo e mandando demanda para caramba e fazendo reunião de alinhamento. E querendo contratar mais espaço, querendo contratar mais usuários. Dá um orgulho, né, de você fazer parte dessa jornada, assim, você olhar e falar, putz. E isso aí, na verdade, vocês não fizeram uma venda, vocês fizeram um cliente, um parceiro. Né? Um parceiro. A venda, um parceiro. Mas é um parceiro, porque ele cresceu, ele viu o valor e tal. E
E ele, se beneficiou muito da ferramenta da Verot para, né, ele entender o valor que a ferramenta Verot, né, gera para o cliente dele e aproveitou isso da melhor forma. Sim. Então, e tem uma coisa também assim, né? O sonho ele sempre vai estar lá, né? A gente precisa dar o primeiro passo, né? Então, assim, às vezes você fala, eu sou muito pequeno, não encaixa para mim. Fala, mas assim, se você não se movimentar, nunca vai chegar. Exato. Então, né, dê esse primeiro passo, né? Busca isso. Você vai crescer como os outros, né? Se colocar a intenção, a energia nisso, vai dar certo, né? Sim. E assim, eu acho muito legal esse respeito, né? Tanto e aquilo que você falou nisso é essencial para isso se concluir no cliente. É você entrar e escutar ele desde a primeira reunião, né? Porque às vezes eu chego, vou atender o Léo. Às vezes o Léo só quer um pão com manteiga e um cafezinho. E isso é um valor absurdo para ele, né? E esse é um valor absurdo. Como tem a Marcela, vai querer um banquete, ela vai querer bolo, pão de queijo e tal. Só que às vezes e o Léo vai ser só um pão de queijo. E depois, conforme as coisas vão se acertando, o Léo vai querendo abrir o leque. Sim. Só que a solução que vai te atender vai ser o pão de queijo, e vai ser o cafezinho e o pão. E você trazendo um bom café e um bom pão, daí você fala assim... Não adianta você querer já empurrar tudo. Não adianta. Exato. Mas tem um ponto importante, estratégico também, né? Assim, a gente mostrar para o cliente que existem soluções adicionais. Perfeito. Né? A gente fala, eu entendi que o seu ponto é o mais básico aqui, que é o que vai gerar valor, e eu acho que é o que mais encaixa também. Mas só para você saber, existe todo esse pacote aqui que eu vou te ajudar a chegar lá. Exato. Vou te ajudar a crescer para você chegar lá. Você abre a mente dele, né? Aí eu falo, legal, então os caras vão me ajudar aqui, né, a se desenvolver, eles têm outra solução. Esse é um parceiro de longo prazo. Que é o que a gente busca, às vezes ele começa no pequeno para ganhar confiança, né, Léo? Também. Tem muito disso, assim, a gente percebe que às vezes as pessoas ficam inseguras no investimento e falam, começa aqui, se você vai participando, no nosso caso, né, que é diferente de vocês, mas vai participando de treinamento, vai sentindo a performance, vai percebendo o atendimento, vai percebendo, né, a nossa equipe. A hora que você quiser subir o seu plano, a gente está aqui. Sim. E a pessoa, então, assim, não é aquele negócio empurrado. Eu entendi, a sua demanda é essa, eu não vou levar nada mais, nada menos do que isso. Mas saiba que tem mais coisas quando você precisar, né? Justamente que cai naquilo, para ela não buscar uma outra pessoa sem saber que nós também temos além, né? Que pode acontecer, pode, né? Muito. Assim, hoje, que a gente falou, as pessoas são bombardeadas de informação e chega muita informação para todo mundo, né? Sim. Então, isso é super importante, né? Você comunicar ao cliente. E até a reforma, eu acho que tá proporcionando isso, porque que ainda não é um novo mercado, acho que para todos, né? Tanto para o mercado jurídico quanto o mercado de tecnologia. E eu acho que com a reforma isso tende a acontecer, das pessoas começarem a enxergar o negócio dela de diferente forma, né? Porque hoje o pessoal ele tem uma visão muito assim, eu tenho isso porque eu pago isso aqui de imposto e tal. Com a reforma, é uma coisa que até que a gente estava conversando. A reforma ele vai talvez te trazer a possibilidade de abrir novas estradas, né? Com certeza. Então, a reforma e o projeto de reforma não é um projeto só tax, só fiscal, é um projeto estratégico, porque vai impactar compras, fornecedor, comercial, parte de contratos, sistemas, jurídico. É um projeto estratégico, né? E, Marcelo, você estava comentando uma coisa, né? E você falou de testar, né? A gente acaba sendo muito também testado. Uma degustação. O cliente faz uma perguntinha do assunto de reforma para ver o quanto que a gente está por dentro, ele quer sentir se de fato o que a gente falou quando a gente falou dos nossos valores, que a gente apresentou nosso modelo de trabalho, vai ser aplicado naquele dia a dia das entregas técnicas. Se na prática a teoria é a mesma. Exato. Então ele vai sentindo a gente também e nesse é o momento da construção de confiança. Exato. Né? O cliente sente que a gente de fato está genuinamente preocupado com o negócio dele, que a gente está preocupado não só com o negócio dele, mas com ele também. Exato. Né? Porque a gente fala, a gente atende as pessoas jurídicas, mas por trás da jurídica tem uma pessoa física lá. Tem um executivo sofrendo uma pressão, às vezes, por entregar resultado, né? Movimentando time. Existe isso lá. E todo mundo tem, né? Todo mundo. Então, a gente fala assim, uma palavra muito que está muito na moda, mas que acho que fica temporal, assim, né? A empatia com a pessoa do outro lado faz muita diferença. Então, você olhar as plataformas, né, as ferramentas da Verot como uma solução e que isso vai ajudar o executivo no trabalho dele, não só gerando um valor para a empresa, mas que vai facilitar para ele, né?
Isso também é um ganho assim, que todo mundo quer. Exato. Né? Bons parceiros que facilitem nossos trabalhos e que nos deem mais, né, retorno assim, no meu dia a dia. Exato. Mas a gente também passa por esses movimentos. O nosso começa desde o momento do teste. Né? Porque sendo tecnologia, muita gente, eu quero testar. Tem gente que não, porque ficou muito claro, era uma dúvida mais pontual, já de alguma forma já sabia um pouco como funcionava. Já conhece a gente diretamente. Mas tem outras que ficam mais cabreiras. Tá bom, é tudo isso. Posso testar? Pode. Aí a pessoa testa ali, né? Obviamente a gente tem uma política para isso, né? Pensando também na segurança dele, das informações de teste e tudo mais. Tudo bem, daí ganhou a confiança, quero contratar, mas eu vou começar num pacote, não tem problema, vamos aí. Você vai passar por treinamento do mesmo jeito, você vai conversar com a nossa equipe do mesmo jeito. Então, assim, a gente se sente melhor, né? Eu acho que não tem nada pior do que, eu não sei, às vezes eu tomo um pouco de cuidado, porque sempre trabalhei na parte comercial, e eu não suporto gente que eu percebo que está tentando empurrar um negócio para mim. E eu posso falar, eu acho que todo mundo percebe. Todo mundo percebe. Todo mundo já passou por alguma situação de venda que você falou, cara, isso aqui estão tentando me empurrar uma coisa. Nossa. Aí você não contrata. Não contrata. Ainda mais a gente, né? A gente como escritório, vocês como, né, uma casa de ferramentas, né, tecnológicas, são soluções complexas. Sim. E solução complexa é quase impossível o tomador de decisão tomar a decisão numa reunião na nossa frente na hora da venda. Sim, com certeza. Ele não toma essa decisão na nossa frente. Então, assim, não é o momento de você querer ter um fechamento ali. Você tem que demonstrar todos os elementos de confiança, ouvir muito ele, encaixar muito bem, né? Encaixar o modelo de negócio com o modelo de negócio dele, enfim. Mas decisão ele vai tomar na casa dele. Né? Não é na nossa frente. Então, assim, e aí tem umas relações, tem teoria, né? Falando sobre isso. Quanto mais você aperta o tomador de decisão nesse momento, menor é a sua probabilidade de ele fechar esse negócio com você. Sem dúvida. Então, você tem que deixar ele seguir o processo dele, tomar a decisão tem que encantar, dele. Né? Tem que encantar. Que ele vai voltar, mas na hora... Deixa ele tomar o processo dele e ele fazer as conexões mentais de que aquilo vai fazer sentido para o negócio dele. Sim, sim. Eu acho que a gente também sente bastante isso, né? Não sei se é porque as pessoas estão realmente saturadas, né, desse tipo de atendimento, não pega bem, né? Você tem uma pessoa na linha de frente, não pega bem, assim, assim, porque não tem nada pior, né? Já convivi em outras empresas trabalhando assim com pessoas que eu via que vendia na loucura e a pessoa fechava, de repente no dia seguinte ela acordava e falava, caramba, o que eu fiz? E não tem nada pior do que uma pessoa desesperada querendo cancelar, arrependida, e ela vai falar mal de você para todo mundo, porque vai assim, dar um trauma, vai gerar um trauma. E muitas vezes são pessoas que já vêm traumatizadas. No nosso caso, por exemplo, a gente mexe com algo muito delicado, né? Porque nós estamos desenvolvendo a tecnologia para que os escritórios possam prestar serviço para os clientes deles, que a gente nem conhece quem são, né? A gente nem sabe quem é. Mas, assim, mexendo com informações que se o cara fizer alguma coisa de errado ali com a nossa ferramenta, se ele não entender, né, qual que é o intuito, né, não entender de tributário, qualquer coisa, ele pode acabar com a vida do empresário, entendeu? Exato. A gente está dando uma munição para ele acabar com a... Então, assim, a pessoa ela precisa estar muito segura do que ela está fazendo, porque às vezes ela já teve parceria no passado que ela está traumatizada, né? Às vezes um cliente seu já teve um escritório do passado que acabou com a vida dele. Uma estratégia não tão... Exato. Não é? Então o cara já tá machucado. Então daí você vem e assim, as pessoas estão cada vez mais desconfiadas, né? Estão mais cabreiras e o dinheiro está cada vez mais difícil. Então eu vou investir no que vale realmente a pena. Então não dá para forçar, né? Não dá. E você sabe que o cliente do cliente de vocês, muitas vezes, ele colocou na conta dele a contratação de uma ferramenta. Exato. E se for, pensa numa multinacional, ele vai ser cobrado de por que você contratou a Verity? Exato. Por que você trouxe essa solução para cá? Exato. Ele vai falar, por que você não contratou a XYZ? Exato. E como é que ele vai justificar isso? Então, assim, a confiança, e a gente vende muita confiança, né? Assim, e posso falar, nem sempre a gente vai acertar, né? Vão ter momentos que a gente não vai tomar a melhor decisão e que pode ser que gere rupturas. Sim. Né? Quem falou que acertou 100% das vezes... Não tem existe. Como. Não é que nem como. Quando fala que nunca escutou não na venda. Também, então nunca vendeu, né? Nunca vendeu, exato. Mas assim, a gente vai errar, né? E aí é nesse momento que a gente tem que estar muito próximo do cliente e tem que ter a transparência. Falar, talvez não foi a melhor estratégia. Mas aí,
só a gente falar que não foi a melhor estratégia não basta. A gente tem que levar a solução disso também. Né? E isso acaba gerando outros níveis de relacionamento e muitas vezes a gente acha que vai ter rupturas de laços de confiança. Mas, na verdade, quando a gente é transparente e genuíno, a gente aumenta essa confiança. E chegar para o cliente e falar assim, ó, de fato, não foi a melhor linha essa daqui, mas a gente já tem a solução é XYZ, podemos seguir assim, assim, dessa forma, os riscos são esses, mapeado aqui, né? E o cliente entende isso, você eleva seu nível de confiança com o cliente, né? Sim. E assim, pô, é o que a gente estava falando desde o começo. Até o projeto da reforma lá, vocês vão ter muitas adequações ainda de sistema e que talvez hoje, né, talvez não seja, vai ter algumas rupturas de solução, Com certeza. mas por falta de informação, enfim. Exatamente. Né? Mas nem por isso também que a gente não vai falar com o mercado das não soluções, vai entender, né? Não vai entender e tal. Mas isso faz muita diferença. A gente sabe ter essas conversas com o cliente, mesmo em momentos que não são de conversas difíceis. Pô, isso mas muda é porque a o pessoa, na verdade, eu acho que ela está mais no sentido de talvez não supriu a expectativa, mas ela não quebrou a confiança que ela tinha em você. Não quebrou a confiança. Quebrar a confiança daí já é um negócio mais complexo, né? E o contrário é verdade, né? Se a gente sabe que talvez não foi a melhor estratégia e não fala nada, aí quebra a confiança. Aí quebra a confiança e... Aí é só a gente vestir o sapato do cliente e pensar, pô, se eu estivesse na cadeira dele, como é que eu me sentiria? Exatamente. Né? Pô, talvez não possa confiar tanto. Exatamente. Então, por isso que, assim, quando a gente fala de negócios, né, de criar relacionamentos, a base do relacionamento é a gente estar próximo, é a gente ter a escutativa e genuína. Exato. Né? Humildade. Então, assim, a gente fala lá, pô, a gente é prestação de serviços, né, personalíssimos, mas, pô, ele é meu cliente, né, eu tô aqui para servir ele, o que ele precisa. Né? Exato. E tem cliente que você vê que ele realmente tem uma carência de ser escutado, porque tem cliente, às vezes, que nem é cliente nosso. A gente está na reunião comercial e ele, na reunião comercial, ele fala tudo que ele já sofreu na vida. E ele na reunião comercial, ele olha para você, ele fala assim, eu só não quero passar por isso de novo. E aí, não com essas palavras, né? Mas isso gera uma responsabilidade. Demais. Você fala, não vou deixar esse cara passar por isso. Tem que colocar lá no CRM, tem que anotar. Esse aqui, tomar muito cuidado para nunca mais decepcionar. Exato. Mas é uma relação legal, né? Porque é uma relação onde você começa a ficar tão próximo que ele começa... o que a gente falou nessa 1 hora de podcast. Ele começa a te ligar, falando assim, Léo, acordei, e aí, toma um café ou não? Exato. E sabe uma coisa que acontece muito também no nosso mercado, no mercado de vocês, assim, é o boca a boca. Isso. Nossa, então, assim, isso aí. Vocês têm vários clientes que se conhecem. Assim como eu falei, a gente tem vários concorrentes que são amigos nossos de mercado, a gente fala muito com eles e tal. E os clientes de vocês também, né? E aí os nossos clientes, eu falei dos concorrentes porque né, são clientes potenciais, mas os nossos clientes também se falam muito. E antes da contratação, sempre tem essas validações. Então, ele vai ouvir o que... Ele vai querer conhecer um pouco da sua reputação. Né? Então, pô, como que é o Léo, como que é o Finoc Ustra, como é que é o escritório, quais foram as soluções que eles entregaram. Então, assim, isso acontece muito, né? Então, a gente trabalhar nessa imagem de mercado faz muita diferença. Concordo. Porque a confiança de um terceiro falando que já usou e que fez sentido. É outra coisa. É outra coisa. A pessoa vem com o coração aberto, assim, né? Ela vem disposta, e ela já vem com brilho no olhar de encontrei a solução, deixa eu só entender como é que ela pode me ajudar, né? Assim, ela não vem com uma resistência de você vai ter que me convencer de que você é bom, entendeu? Você só precisa mostrar o que você tem e fez sentido, né? A gente já foi referenciado por outras pessoas, o que acaba ajudando muito. Exato. E é uma indicação gratuita, né? Eu acho muito, muito legal isso, porque muitas vezes vem são os melhores, né? Nossa, são, porque você não promoveu aquilo dentro dele, você não pediu nada para ele, ele de livre e espontânea vontade, ele estava numa reunião, numa conversa. Acontece muito com a gente, às vezes vem um outro escritório jurídico também, às vezes, que foi vamos supor, né, o Léo do Finoc Ustra que te indicou, porque a ferramenta bastante. Fez sentido para eles, é um escritório grande, eu também sou um escritório grande, eu queria entender você. E tipo assim, poxa, você fala assim, poxa, que legal, né? O Léo lembrou da gente porque
a gente está fazendo sentido dentro dele, né? E é muito legal isso. Você sabe que assim, quando a gente deixa de ser transacional, eu falo, só faz a operação e não cria um laço com o cliente, diminui um pouco essa... Eu ia falar, pô, os caras são muito bons, tecnicamente ele vai lembrar do trabalho técnico e vai valorizar esse trabalho técnico. Sim. Mas quando a gente está num outro nível de relacionamento que não é transacional, o cliente vai lembrar e falar, cara, tem o Felipe da Verity, a Marcela da Verity, eles são sensacionais, me ajudam aqui em tudo que eu preciso, né? E além disso, eles têm uma solução fantástica. E aí, se você já começa o relacionamento do zero, mas já, né? Com alguns pontos na frente. Exato. Então, pô, isso fantástico. É sensacional. Coisa. Muito bom. Bom, a gente está caminhando para o final. Poxa, foi muito legal. Agradeço a transparência. Passa rápido. Passa muito. Agradeço a transparência, Léo. Nossa, eu acho que eu falo isso em nome de todos os nossos ouvintes, que é essa transparência que a gente quer, porque a gente sempre gosta de trazer a realidade, né? Por mais dolorido ou não que seja, agradeço demais a transparência, até... E também, né, é legal ouvir o Léo na linha de frente de um escritório que já é super bem estruturado, porque às vezes a pessoa que está começando, ela pensa que quem está no topo não passa pelos mesmos problemas que ela passa. E a pessoa tem que se reinventar todo dia. Os desafios são os mesmos, assim. A diferença é que o leque vai aumentando cada vez mais, né? Vão abrindo mais portas porque você já está no mercado há mais tempo e tudo mais. Mas os desafios são os mesmos. Então, por isso que é legal de poder compartilhar e mostrar. Todo mundo sente essa dor, né? Estamos juntos. E acho que, assim, independente da vontade de ser muito grande, ser um escritório muito grande ou um escritório muito pequeno, né? Às vezes tem gente que no planejamento não é crescer. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas isso não impede de você sair dessa sua zona de conforto e olhar quais soluções tecnológicas eu posso trazer para o meu negócio para otimizar a minha operação. Exato. Né? Exato. Então, assim, às vezes eu não quero qualidade crescer. De vida, só Exato. que Eu não quero crescer. Eu gosto do meu tamanho, tá bom como tá, mas a consciência de que o mercado está mudando é necessária. Exato. De fato tá. Então, assim, por que não trazer solução tecnológica para dentro? Por que não olhar, não conversar com parceiros, né? Sim. Não precisa ter um tamanho enorme, mas ter uma operação eficiente faz muita diferença. A cabeça grande, né? Na verdade, pensar grande. Na verdade, assim, essa eficiência ela vai cada vez ser mais exigida. Não tem como, né? Não vai ter como. Acho que é um caminho sem volta e que a gente precisa olhar. Exato. Bom, vou deixar esse espaço para você falar, quiser falar um pouco do escritório, quiser falar do Léo. Eu sei também que o Léo já deu, acho que foi, eu já assisti uma palestra sua, não lembro se foi na B2, não foi, você já fez uma palestra de vendas até, não foi? Jurídicas? Já falei na Fenalol. Na Fenalol, verdade. Então fica à vontade pro espaço. Famoso. Já, não, famoso não. Primeiro quando a gente põe head, né? De área. O bom e velho gerente comercial. Mas não, assim, queria agradecer, é um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar com vocês. Eu conheço um pouco da trajetória da Verity, né? Então, o quanto cresceu a Verity, e eu sei que as soluções que entregam são fantásticas, assim. Tanto que é fruto do quanto a Verity cresceu nesses últimos anos, né? Então, assim, o movimento de mercado pede mesmo isso. A gente usa, a gente está sempre atento a movimentos de inovações que a gente pode trazer do escritório. E uma coisa legal para falar assim, né? Quando a gente fala de inovação, não necessariamente eu preciso trazer uma solução tecnológica. Sim. Eu posso inovar dentro do meu próprio processo, né? E aí posso trazer ferramentas que vão me ajudar, mas às vezes eu melhorar um processo interno meu é uma inovação. Sim. Né? E que eu acho que assim, todos os escritórios, as pessoas deveriam olhar esse tipo de viés para melhorar seu próprio negócio, né? Exatamente. Então, queria muito agradecer vocês, Perfeito. É um prazer Obrigada, estar aqui, Léo. né? Compartilhando um pouco da trajetória do escritório, trazendo, mas principalmente com vocês hoje. Acho que foi extremamente gratificante. Obrigada, Léo. Obrigado, Léo. Obrigada por Parabéns pela jornada. Obrigado. A gente sabe que não é fácil, na verdade. Além de não ser fácil, é muito desafiador. Exato. A gente sabe que é todo dia, mas é muito gratificante. Muito né? gratificante. É o que a gente falou, quando a gente entrega a solução para o cliente, sabe, e o cliente sai satisfeito. É uma delícia. Nossa noite de sono é muito melhor, a gente dorme tranquilo. As comemorações que a gente faz são muito mais gostosas, né? Sim. Então, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E vale a pena nem pelo valor, né? Vale a pelo resultado, né? Pelo seu propósito de vida até. De você entregar e falar, cara, mudei a vida do cara. Sim. É isso aí. Conseguir, né? Mudar a vida da pessoa.
Muito bom. Muito bom. Bom, pessoal, agradeço vocês estarem nos assistindo ou nos escutando no Spotify. Siga nosso canal para mais novidades aí. E até logo, pessoal.